Já aprendeu, né? Obrigado, Golden Boys. Aí sim, Golden Boys. Valeu, Guigui. Fernanda Alves está chegando aqui com a gente para trazer as informações do Fortaleza. E aí, Fernandíssima? Tudo bem, Fernandíssima? Tudo em paz, André. Boa tarde pra você, pro Dani e todo mundo que acompanha aqui o Jogada segundo tempo desta segunda-feira. A gente traz logo como o início das informações sobre o Tricolor de Aço em relação ao Cauã, o atacante que foi emprestado à equipe do Atlético Goianiense na temporada passada, retorna para o Tricolor de Aço e deve ser utilizado aí na equipe de Thiago Carpini. Por lá no Atlético Goianiense tem também a outra situação, que envolve o Lucas Gasal, que é o atleta emprestado aqui ao Fortaleza. A gente sabe que o Tricolor de Aço quer mantê-lo no elenco, então fica a expectativa agora de uma definição desta situação. E aí, André, pra gente comentar sobre o Cauã, esse retorno dele é importante, visando aí tanto as competições que o Fortaleza tem, como para o atleta ganhar mais minutagem. Ele tem 20 anos, e aí na temporada passada, no contrato que ele fechou em 2023, foi vindo do Goiás por 2,4 milhões e tem contrato até o final de maio de 2028, perdão. O Cauã, quando estava por aqui, inclusive em 2024, que foi a última vez que ele jogou com a camisa do Tricolor de Aço, o torcedor lembra bem que ele marcou um golaço na final do Campeonato Cearense, foi ali utilizado por Vojvoda e agora retorna para ser mais uma joia da base que tem espaço no profissional. Assim como o Luca Prior, teve os casos do Kevin, Gustavo Mancha, que já foram embora. E aí ele agora se junta Cauã ao elenco do Tricolor de Aço. André. Pois é, bom demais. O Cauã que nessa temporada esteve no Atlético Goianiense. E nós temos inclusive aqui o desempenho do Cauã na temporada, os números dele. O pessoal lá do SofaScore fez um levantamento muito bacana pra gente. Foram 36 jogos, sendo 22 como titular. Um jogador que teve 85% de precisão nos passes, que teve a média ali de quase um desarme por jogo, interceptação. Tudo bem que ele não é um cara, primeiro volante assim, mais pegador, né? Mas ele tem muito mais essa questão do passe, né? Acerto no passe longo, acerto no passe mais curto. E é um jogador que jogou boa parte da Série B pelo Atlético Goianiense como titular. Como é que você vê esse retorno aí do Cauã, hein, meu amigo Daniel Farias? Porque é um talento, um jogador que o Fortaleza foi buscar junto ao Goiás quando era ainda muito jovem, que teve essa experiência no Atlético Goianiense para ganhar rodagem, para ganhar mais tempo. Jogador de seleção brasileira, de base, já foi convocado para a seleção sub-20 e está retornando agora. No atual contexto, é aquele nome ou um dos nomes que a gente imagina, pô, esse cara tá voltando, esse cara ajuda, esse cara de fato numa Série B. Pode, se não ser titular, mas ser um cara que entra ali eventualmente, que contribui? O Cauã é esse cara? Eu considero que sim, André. Eu acho que a gente colocar o Cauã num patamar de chegar para ser titular, eu acho que seria exagerar um pouco. Porque a gente tem boas peças no Fortaleza, quando a gente olha ali para esse setor de meio de campo. A gente já trouxe nas últimas semanas aí Pierre, vai ser comprado pelo Fortaleza em definitivo. Terminou a Série A muito bem. Tem o próprio Lucas Sacha que pode permanecer, tem outras peças ali no setor de meio de campo. Mas o Cauã, ele tem apenas 20 anos, já conseguiu ter agora uma temporada em que ele jogou muitos jogos na Série B de Campeonato Brasileiro, embora não tenha sido um dos destaques do Atlético, e o Atlético também não tenha brigado ali diretamente pelo acesso à Série A, mas ele conseguiu ter uma minutagem, que foi aquilo que o Fortaleza desejava quando o emprestou ao time goiano. Então, assim, eu acho que ele ganhou um pouco mais de experiência. Eu acho que pelo próprio Fortaleza, em muitos momentos, o Cauã foi um cara que conseguiu ter o seu espaço. Eu lembro de Campeonato Cearense que o Cauã fez golaço contra o Ceará, no Clássico Rei. Ele foi titular, acho que foi 2023 o ano. Ou foi 2024 Foi 2024. Mesmo? 2024. Que ele foi titular em boa parte do começo do ano. Isso. Ele foi muito usado pelo Vojvoda. Tava vendo aqui, em 2024 ele fez 20 jogos pelo Fortaleza. Campeonato Cearense fez 7 jogos, Copa do Nordeste 7 jogos, na Série A ele já jogou mais. Ou seja, o primeiro turno, de certa forma, ou aquele primeiro semestre, foi muito positivo dele. Tanto é que muita gente até imaginava que ele seria melhor aproveitado. Tanto ele como o Kevin Andrade, que foram dois jogadores que despontaram no time do Fortaleza profissional ao mesmo tempo, mais ou menos, mas acabaram depois perdendo espaço com o Vojvoda. Então é um ativo do Fortaleza, é alguém que o Fortaleza tem contrato, é muito jovem ainda, a gente tá falando de um cara que tem 20 anos, ou seja,
próxima temporada, ele vai ter 21. É um cara que ainda tem muito a evoluir, mas eu acho que é um cara que pode ser útil sim ao Fortaleza. Eu acho que é alguém que, como a gente já falou, tem esse ponto positivo também de já conhecer a competição, porque ele disputou agora um campeonato da Série B inteiro pelo Atlético Goianiense, não foi titular em todos os jogos, mas 32 partidas é praticamente todo o campeonato. Isso ajuda o Fortaleza também, ter jogadores que já estão acostumados com a competição, então eu acho um retorno interessante para o Fortaleza. Repito, não nesse primeiro momento enxergando o Cauã como alguém que vai chegar para ser titular no meio de campo, mas eu considero ele como uma peça muito interessante para um segundo tempo, para um cara, enfim, numa necessidade ali de uma lesão, de uma suspensão, isso acontece demais, mas eu acho um cara muito bom para compor o elenco do Fortaleza. O contrato dele até quando, hein, Fernando? O contrato Até do maio de 2028. 2028. Então, se ele não for negociado por empréstimo novamente, que o Atlético já não tem essa intenção, né? Sim, não tinha opção de compra também do atleta na negociação de empréstimo. Então ele volta de todo modo, o Fortaleza vai, se não quiser contar com ele no elenco, vai fazer algum negócio, ou uma venda, ou um outro empréstimo, mas é um jogador que acho que pode sim ser aproveitado nesse elenco principal aí do time do Fortaleza. Elenco que será comandado por Thiago Carpini. Eu não estava aqui, inclusive, quando teve o anúncio do Foram Carpini. muitas emoções, André. Foi um período bem atribulado, né? Bem turbulento. Mas eu vou dizer pra você, tá? Eu acho que tanto Fortaleza como o Ceará acertaram nas escolhas, assim. Eu sei que esse assunto, ele já tá com uma semana aí de delay, né, torcedor? Vá com calma aí, com paciência aqui enquanto é o apresentador. Mas como estamos voltando hoje, o momento que a gente tem pra comentar sobre esse assunto é agora. Cara, assim, a gente precisa entender que a realidade hoje é diferente. O próprio torcedor que se questiona, o Cauã não é jogador para estar no Fortaleza, a realidade hoje é outra. Então, o cara que numa Série A, que numa Libertadores, ele não era visto como um cara que poderia, de repente, contribuir, agora, num outro contexto, numa Série B, numa outra realidade financeira, é importante destacar isso também, você já pode olhar com outros olhos. Sim. Isso vale também para os técnicos. Então, quando eu vi que o Ceará acertou com o Mozart, né? Lucas Catribe passou o feedback, é Mozart. E também Samuel Conrado, com a aquele vídeo é fantástico. Leviosa. Não é Leviosa. Leviosa, né? Leviosa. Então, o Mozart, não é isso? Samuel Conrado? Mozart. E o Thiago Carpini, no lado do Fortaleza, foram escolhas que foram boas, pô, dentro da realidade, assim. Você esperava quem? Você achava que iria ser quem? O Fortaleza não conseguiu manter o Palermo. O Ceará chegou ao fim com o Léo Condé e acho que de maneira acertada também, porque, convenhamos, estava desgastado. O clima sem clima total. Tava legal, sem clima total. Então, para a nova realidade do Fortaleza, o Thiago Carpini acho que é um bom nome. Já montou equipes que jogavam de maneira interessante em contextos diferentes e tem histórico de acesso. O Musa nem se fala, campeão atual da Série B. Sim. Já tinha subido no ano anterior também com o Mirassol. No ano anterior, pouca gente lembra disso, mas ele bate na trave. Foi. Ele quase sobe também. Então sobe. são 3 anos brigando em cima na Série B. Conhece a competição. Então, para a realidade que os nossos clubes agora estão, eu acho que sim. Tanto o Ceará foi bem na escolha do Mozart, como o Thiago Carpini no time do Fortaleza foi uma boa escolha também. André, sobre o Carpini, né, só recapitulando um pouco do que ele falou, na coletiva de apresentação, ele cita sobre ter uma relação antiga de querer estar no Fortaleza. E aí, a gente recordar também, quando o Vojvoda saiu do Tricolor de Aço, um dos nomes que foi cotado foi justamente do Thiago Carpini. Ele e a comissão técnica se ofereceram para vir ao Fortaleza. Entraram em contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, mas naquele momento não era o que o Fortaleza almejava em relação a treinadores, foi quando chegou o Renato Paiva. E aí o contato dele continuou, o Fortaleza, de forma respeitosa, esperou ali o processo do Martim Palermo, que definiu que não permaneceria no clube, e aí foi quando houve o contato com o Carpini, que não pensou 2 vezes e veio para cá. A equipe se reapresenta daqui a uma semana, no dia 29 de janeiro, e aí nós vamos entender também como será feita essa logística do trabalho do treinador, como também o surgimento de alguns nomes. A gente espera que até o final dessa semana saiam nomes de atletas que vão atuar pelo Tricolor de Aço. Essa questão que vocês estavam falando sobre entender a realidade que você está agora numa Série B, eu acho muito importante, porque até comentei isso em alguns programas da semana passada. A gente já viu muitos times considerados gigantes do nosso futebol brasileiro
e times grandes também, caírem para a segunda divisão e logo nessa primeira temporada tentarem apostar principalmente em medalhões, jogadores de grande prateleira, uma folha salarial muito inchada, com grandes nomes, enfim. E nem sempre isso é garantia de sucesso na Série B. Total. Né? Então a gente já viu o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro passou 3 anos, tinha dificuldades políticas, tinha dificuldades financeiras, mas compara o elenco. O Botafogo também, exato. Compara o elenco do primeiro ano do Cruzeiro, depois que foi rebaixado, e o do último ano. O do primeiro ano, cheio de medalhões, de jogadores mais velhos, de jogadores mais experientes, que tinham talvez, na teoria, uma qualidade técnica bem superior ao dos seus principais concorrentes, mas que na prática não funcionou. E aí depois de uma reformulação, chega o Ronaldo, vê toda a questão ali da SAF do Cruzeiro, você vê que o elenco que subiu o Cruzeiro, jogadores mais desconhecidos do cenário ali de primeira divisão, jogadores com menos status, mas que estavam querendo mostrar serviço, querendo ganhar o seu espaço ali num time de massa, num time de tradição, e que ajudaram o Cruzeiro a subir. A gente fala de Luvanor, que depois veio parar aqui no futebol cearense, no Ceará, daquele atacante Edu, que depois rodou por outras equipes de Série B. Sim. Enfim, caras que não tinham renome no cenário nacional. Mas às vezes são esses caras que conhecem os caminhos das pedras lá na Série B. Por isso que eu acho que essa avaliação que a gente faz, e é uma mentalidade que o torcedor às vezes não consegue ter, mas que é importante, né? E entender justamente, puxa, o perfil de contratação vai mudar. Os nomes são outros, seja de técnico ou seja de jogador. Mas o importante realmente são jogadores que estejam ali dispostos a mostrar serviço. Isso daqueles que vão ser contratados ou dos que vão retornar de empréstimo. Por exemplo, o Cauã eu vejo nesse cenário. Um cara que quer mostrar serviço, um cara jovem, um cara que quer ter o seu espaço aqui no Fortaleza, que é elogiado já por parte da torcida do Fortaleza e quer, quem sabe, essa nova chance de se firmar. Por um jogador, como a gente citou pela manhã, o Moisés, que é um cara de renome, mas que quer estar no Fortaleza, que quer disputar uma Série B, e outras peças que vão ser contratadas. Então, assim, eu acho que nesse momento, a questão é você definir um perfil de contratação. Qual é o tipo de elenco que a gente quer? E você ser fiel àquele perfil, e não contratar só por nome, não contratar só por status. Eu acho que às vezes isso acaba mais atrapalhando do que ajudando quando se trata de Série B. Total. E o próprio Ceará de 2023... Exato. Ele tinha, você citou aí o Luvanor, tinha Chay, tinha Danilo Barcelos... Jean Carlos, né? Jean Carlos. Jogadores que, pô, você olhava assim na teoria, beleza, mas na prática foi um desastre. Desastroso. A gente tava comentando mais cedo, o Ceará com 11 rodadas de antecedência já não tinha mais chance de acesso. 11 rodadas. Aí você pega 2024, já é um pouco diferente. Você tinha o Eric Pulga, que poucos acreditavam que poderia se destacar, um Saulo Mineiro, que já tinha ajudado em outros momentos, o próprio Ailon, que não é um cara super badalado, né? Você tinha uma zaga com um cara da base, David Ricardo, e na reta final você tinha João Pedro Choca, um jovem jogador do Corinthians que chegou, enfim, é justamente esse caminho. Não tô dizendo que qualquer elenco mais humilde, mais simples, vai garantir o acesso, não. Mas às vezes é um caminho mais inteligente que pode dar mais certo do que apostar em muitos medalhões. E agora sabe o que é um caminho inteligente? Oi, Fernando. Só respondendo aqui a pergunta de quem nos acompanha pelo YouTube, que é aqui, eu perdi o nome dele, mas ele perguntou sobre o Cauê Canela. Ele estava emprestado ao Botafogo da Paraíba. O Fortaleza comprou ele neste ano, ele vinha por empréstimo do Grêmio Novo Horizontino, e aí foi emprestado na temporada para a equipe do Botafogo da Paraíba. O contrato de empréstimo termina agora, no final desse ano, e aí a gente vai entender se ele vai continuar por lá ou se o Fortaleza vai utilizá-lo também. Mas assim como o Cauã estava fora por essa questão de empréstimo. Foi o Jim Honório. Isso, Jim Honório. Muito obrigada, Jim, pela audiência. Boa, valeu demais. Sabe o que é bom? Sabe o que é uma boa escolha? Tá sentindo já, né, Bia? O clima de virada de ano,